Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Já estamos na lição de número 9. Vamos estudar hoje Hebreus 12, que diz: olhando para o autor e consumador da nossa fé. O texto áureo vai dizer: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2, a verdade prática diz: fixando os olhos em Jesus e desviando-os das circunstâncias de nós mesmos e das outras pessoas, alcançaremos a vitória. Bem, antes de a gente entrar no assunto em si, nós precisamos novamente relembrar o contexto de toda essa história. Nós temos que lembrar que essa carta foi escrita por um autor desconhecido, já que a Bíblia não mostra, não cita o nome do autor, mas este autor, ele demonstra ali uma preocupação com os leitores dessa carta, que eram hebreus, que haviam se convertido ao cristianismo, mas que estavam passando por um momento de grande tentação, passando por grandes tribulações, para esse povo hebreu desse tempo, os leitores dessa carta, eles estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo, que era a religião a qual eles pertenciam e que eles tinham abandonado por conta que eles tinham conhecido a Jesus e tinham aceitado a Jesus. Agora eles viviam o cristianismo, eles serviam a Jesus, eram cristãos, haviam aceitado a Jesus como o Messias tão esperado. Só que eles começaram a passar por grandes perseguições, eles sofriam perseguições pelos seus patrícios, o Império Romano perseguia muito os cristãos no primeiro período, no primeiro século, né? Houve uma grande perseguição, então eles estavam tentados a voltar. Então a estratégia do autor aos Hebreus é tentar mostrar para eles a superioridade de Cristo em relação ao judaísmo. E para isso ele vai usar do capítulo 1 até o capítulo 10, ele vem ali mostrando que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é superior ao judaísmo, que Jesus é superior ao sacrifício judaico. Jesus era o próprio sacrifício perfeito, então ele era superior ao sacrifício judaico. Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Arão. Ele vem ali mostrando e provando que Jesus é o mediador perfeito, mediador entre o homem e Deus, porque a mediação de Jesus é eficaz e definitiva, e ele vem mostrando ali para eles que seria um retrocesso eles voltarem para o judaísmo. Não tem sentido eles voltarem agora que eles sabem que Jesus é superior a tudo que o Antigo Testamento apresentava, todos aqueles heróis da fé, né, que o Antigo Testamento apresentava. Todos eles eram inferiores a Jesus, Jesus era superior a todos eles, então não fazia sentido voltar para o judaísmo agora que eles têm Jesus do lado dele, que é muito superior a tudo isso. E ele vem fazendo isso do capítulo 1 até o capítulo 10, provando essa superioridade de Jesus, e quando chega no capítulo 11, ele muda um pouco a estratégia. Ele começa a pegar exemplos de pessoas do Antigo Testamento e agora ele apresenta para os seus leitores essas pessoas que viviam pela fé esperando pela chegada do Messias, que é a famosa galeria dos heróis da fé que nós estudamos na lição passada. E depois de ele citar e falar alguns atos desses heróis da fé no capítulo 11, agora no capítulo 12 ele vai apontar para o último e maior de todos, aquele que devia ser inspiração para esses crentes hebreus que estavam pensando em desanimar, Jesus Cristo, a inspiração maior. Eles deveriam agora olhar para este que é o último e o maior de todos os heróis da fé que ele citou no versículo 11. E ele agora aponta para Jesus e diz: vocês devem se inspirar em Jesus e vocês não podem desanimar, vocês devem olhar para ele. O tópico 1 ele vai dizer a atitude do cristão, o subtópico 1 diz: deixar o embaraço e pecado. Hebreus capítulo 12, versículo 1, a parte A, que diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Primeiro, que grande nuvem de testemunha é essa que o autor dos Hebreus está falando, que são tantas testemunhas que chegam a aparecer uma nuvem que cobre o horizonte. E quem são essas testemunhas? São as testemunhas que foram citadas pelo próprio autor no capítulo 11 aos Hebreus, que são os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. Essa nuvem de testemunha que ele está citando aqui
nada mais é do que Abel, do que Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, os juízes, os reis, todas essas testemunhas, todas essas pessoas, esses heróis da fé, deram testemunho de Deus. São os homens e as mulheres de Deus do Antigo Testamento que dão um testemunho de fé. O testemunho de fé que ele acabou de citar no capítulo 11 que nós estudamos na lição anterior. E esse testemunho de fé, ele está dizendo: não desistam, prossigam, continuem, porque se esses heróis da fé conseguiram, vocês também vão conseguir chegar até o final dessa maratona. E a palavra testemunha que nós temos aqui na língua grega, ela significa a palavra marte. E marte nada mais é do que uma pessoa que testemunha a respeito de alguma coisa, testemunha ao ponto de morrer por esta coisa que ele defende. Ou seja, nós estamos cercados de pessoas que dão testemunho de fé, testemunho da verdade de Deus, que nada mais é a galeria do capítulo 11 que o autor aos Hebreus citou. Então nós estamos cercados de tão grande multidão de testemunhas. Portanto, ele está dizendo: vocês, leitores, têm que correr com perseverança. Olhem para essa grande nuvem de testemunhas que eu citei no capítulo 11 e se inspirem nela. Se inspirem que se elas conseguirem, vocês vão conseguir. Não desistam, não voltem atrás. Olhem o exemplo delas. Olhem para o exemplo delas e sigam esse exemplo, porque são exemplos de fé. Fé verdadeira, fé em Deus. E em seguida o autor vai dizer: desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Aqui a gente precisa ver o contexto. Se a gente continuar, o autor aqui da revista, ele fez como parte A e parte B, que é o subtópico 1, subtópico 2. O subtópico 2, ele vai dizer correr com perseverança, que vai continuar esse mesmo versículo, é a conclusão desse mesmo versículo que a gente está lendo agora, que vai dizer: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele faz uma metáfora de uma maratona, de uma corrida. Então aqui ele já está falando nesse contexto, quando ele diz desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então aqui ele está remetendo ao atleta. O atleta, quando ele ia correr uma maratona, ele tinha que se desembaraçar de todo o peso. Possa ser que alguns até pensem que fosse esse sobrepeso que ele está se referindo aqui seria um peso extra de uma mochila, de alguma coisa que levando para esse simbolismo, para essa metáfora de maratona. Mas não, aqui ele se refere, se você for buscar no original, na tradução original, você vai ver que ele está se referindo ao sobrepeso mesmo físico, a pessoa que está acima do peso. Ou seja, para esse atleta, para esse maratonista, ele participar dessa corrida, ele tinha que se desembaraçar desse sobrepeso, ou seja, se ele estava acima do peso, ele teria que perder peso, ele teria que praticar um exercício, ele teria que fazer uma dieta rigorosa, ele teria que fazer uma série de treinamentos antes de entrar nessa maratona, a ponto que quando ele chegasse lá, ele já não estivesse com esse sobrepeso, ele já estivesse no peso ideal, porque o sobrepeso, depois de um certo tempo, por mais que fosse pouco esse acima do peso, depois de um certo tempo de correr esta maratona, ele ia sentir este peso muito maior. Assim como um soldado, quando ele começa a correr, normalmente os soldados têm corridas matinais e eles correm, a gente até aqui, não sei na cidade de vocês, mas na cidade de Manaus nós encontramos de vez em quando soldados em treinamento nas ruas correndo com o seu tenente, o seu sargento ali na frente, fazendo o seu grito de guerra, e eles atrás correndo e correm grandes percursos, fazem grandes percursos. E naquele começo, digamos que ele leve uma mochila de 2 kg, depois de 10 km, 15 km, aquela mochila que pesa 2 quilos ali vai começar a pesar de tal forma no corpo daquele soldado que chega a sensação de que aquela mochila tem 10 quilos e não apenas 2. Então é mais ou menos isso. Ele está dizendo que esse sobrepeso que esse atleta teria, ele tem que se desvencilhar, desembaraçar disso, porque depois de um certo tempo que este maratonista está na corrida, que aqui é claro, é uma metáfora, ele se referindo a corrida espiritual, digamos assim, a maratona espiritual, esse sobrepeso, depois de muito tempo de corrida, de caminhada ali, ele vai sentir, vai atrapalhar a maratona e vai fazer com que esse maratonista não chegue ao final da corrida. Claro, isso como uma metáfora para maratona espiritual, que é a nossa vida cristã. Aqui o autor está comparando a nossa vida cristã com uma maratona espiritual.
E se nós queremos correr esta maratona espiritual, nós devemos nos desembaraçar assim de todo sobrepeso. Nós devemos tirar aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos envolve aqui nesse mundo, aquilo que tira a nossa atenção do nosso alvo, que é Cristo, aquilo que nos interte ali, que tira a nossa atenção do alvo, tirando o nosso foco, que deve estar sempre em Jesus. Então aquilo que é um obstáculo, aquilo que nos cansa, aquilo que nos atrapalha, que inclusive o autor aqui da revista, eles estão com os exemplos como aquelas amizades que são amizades tóxicas, que são amizades que não te aproximam de Deus, são amizades que te afastam de Deus. Então você deve evitar esse sobrepeso, você deve se desembaraçar desse sobrepeso. Amizades que são verdadeiros sobrepesos, que não ajudam em nada, que não te fazem crescer espiritualmente, que só te oferecem coisas desse mundo, coisas que vão te atrasar, coisas que vão te causar cansaço e que vai te atrapalhar na tua maratona espiritual, na tua vida cristã. Outro exemplo que o autor da revista cita também são os lugares, ou seja, ambientes que você frequenta, ambientes que não te ajudam na tua carreira espiritual, ambientes que você frequenta que não tem pessoas cristãs naquele lugar onde tocam músicas do mundo e aquela música fica na sua cabeça, às vezes quando você sai de lá fica o dia todo na sua cabeça. Ambientes onde tem bebida alcoólica e você está ali junto, você não bebe, mas depois de um certo tempo você já sente vontade de repente de fazer aquelas coisas que você vê aqueles outros indivíduos fazendo, tem vontade de dançar quando vê aqueles indivíduos dançando. Então são ambientes que não te ajudam, ambientes que apenas atrapalham a sua vida espiritual. Ele também cita aqui, o autor da revista, hábitos que são embaraços. Hábitos negativos também atrapalham a sua corrida, a sua maratona espiritual. Aquilo que você assiste, o que você está assistindo quando não tem ninguém olhando, também pode ser um sobrepeso que está ali, que você precisa se desvencilhar para chegar ao fim dessa maratona. Então tudo isso são sobrepesos que você precisa se desvencilhar, você precisa se desembaraçar de tudo isso, deixar isso de lado, perder todo esse sobrepeso, se preparar e estar alinhado com a vontade de Deus, para que você possa correr essa maratona com perseverança e a carreira que está proposta para cada um de nós, que nós possamos correr, estar com os nossos olhos fitos em Jesus. Para isso nós precisamos nos desembaraçar desse sobrepeso, de todo esse peso, ou seja, nos desvencilhar, abrir mão das coisas desse mundo que muitas vezes parecem prazerosas, parece que vão ter um final feliz, mas como diz a Bíblia, são finais que levam à morte. Então, para isso nós precisamos abrir mão, nós precisamos nos desvencilhar desse sobrepeso e olhar somente para Jesus, que é o nosso alvo. E no final ele diz nos desvencilhar, nos desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia. Quer dizer, o pecado que nos cerca de perto. Lembrando ainda dessa metáfora da maratona, nos remetendo à metáfora da maratona, nós devemos lembrar que os corredores, eles corriam praticamente sem roupa, eles não andavam com uma roupa pesada, uma roupa que pudesse atrapalhar os seus movimentos ou mesmo o seu desenvolvimento na corrida, o seu progressivo desenvolvimento na corrida. Então as roupas que eles corriam eram poucas roupas, eles corriam com roupas poucas e leves. Inclusive, se nós trouxermos para a nossa atualidade, hoje em dia os atletas, se você for observar do ciclismo, da natação, todo tipo de esporte, todos os atletas, eles têm roupas que são desenvolvidas com tecnologia para que eles se sintam justamente livres nos seus movimentos, para que não tenha nenhum sobrepeso sobre eles, que eles consigam se desenvolver melhor. Então esse pecado que tenazmente nos assedia, qual o autor aos Hebreus se refere aqui, pode ser que seja a nossa natureza pecaminosa, que no caso aqui seria o pecado que nos cerca de perto, e a nossa natureza pecaminosa é algo que faz parte de nós, que nós temos que dizer não, nós precisamos resistir. Então é um pecado que nos cerca de perto, porque se nós formos ver, ela de fato está diariamente e constantemente nos assediando para fazer o mal. A nossa carne, ela só busca fazer o mal, ela só satisfaz-se com o mal, porque nós somos realmente a tendência da carne é somente para o mal. Então pode ser que ele esteja se referindo à natureza pecaminosa do ser humano, que de fato
assedia o ser humano todos os dias para levá-lo ao pecado. A nossa natureza pecaminosa nos leva a desejos carnais, desejos que nos afastam de Deus, que tornam-se empecilhos na nossa maratona cristã, na nossa corrida espiritual, na nossa maratona espiritual, que é a nossa vida cristã. E do nosso próprio coração vai brotar aquilo que atrapalha nessa maratona. Tem também as tentações do mundo, que são pecados que tenazmente nos assediam, né? E essas tentações vêm dos amigos, vêm dos ambientes que você convive, vêm das pessoas mais próximas, muitas vezes dos seus familiares, muitas vezes de pessoas, normalmente de pessoas que são muito próximas a vocês. Essas tentações vêm desses lugares, ou seja, esse pecado que nos cerca de perto. Tem também, possa ser que ele esteja se referindo àquele pecado específico que cada pessoa sabe que tem, aquela dificuldade, aquele pecado que ela acaba cometendo de novo. Então possa ser que o autor esteja também se referindo a isso, aquilo que tenazmente, o pecado que tenazmente nos assedia, aquele ponto fraco que o inimigo normalmente sabe que você tem uma tendência a pecar novamente quanto aquilo, ele vai e te tenta naquele lugar. Provavelmente possa ser isso que o autor esteja se referindo também, que acaba se tornando algo que te atrapalha a sua vida cristã, sua carreira cristã, que te impede, que te amarra, que te atrasa. Nós precisamos nos desvencilhar dele se nós queremos chegar ao alvo dessa maratona cristã. O subtópico 2 diz correr com perseverança, Hebreus capítulo 12, versículo 1, parte B, que diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui o autor ele vai usar justamente essa metáfora a qual nós já nos referimos no subtópico 1, mas agora ele está se referindo mais diretamente aqui na parte B, a essa metáfora de uma maratona, da maratona espiritual que é a nossa vida cristã. E a figura que o autor dos Hebreus vai usar é justamente a figura da maratona, que era algo muito conhecido, apesar de que os seus leitores eram leitores judeus, mesmo assim eles eram familiarizados com os gregos e eles sabiam da existência dos jogos gregos. Na verdade, a maratona era uma das modalidades mais conhecidas nos jogos gregos, dos principais jogos. Então, esses judeus, mesmo que não fossem gregos, eles eram familiarizados com os Jogos Olímpicos que eram realizados pelos gregos. E dentre as muitas modalidades que haviam ali naqueles Jogos Olímpicos, tinha a maratona, que era uma corrida de longa distância, que exigia do corredor um preparo físico muito grande, já que ele tinha que percorrer ali correndo uma longa distância. Ele não podia desanimar, ele não podia fracassar, ele não podia desistir, ele precisava chegar até o fim daquela maratona que era proposta para ele. Então, o autor ele usa essa figura da maratona como uma metáfora da vida cristã, que tem que ser corrida, que tem que ser vivida, que não pode desanimar, que tem que ser perseverante, que tem que ser corrida com perseverança por cada um de nós, sem que a gente desista no meio do caminho, mas que a gente precisa prosseguir até o final. Então o autor dos Hebreus está dizendo ali para os seus leitores que mesmo diante das perseguições que eles estão sofrendo, diante do risco de perder seus empregos, de perder seus bens, diante até do risco de morte, eles não devem desistir, eles devem correr essa maratona que está proposta para eles com perseverança. Assim como nós também devemos correr essa maratona que está proposta, que Deus propôs a nós, nós também devemos correr até o final. E o autor dos Hebreus diz: corramos com perseverança a carreira que está proposta. Então a nossa vida cristã aqui é comparada a uma carreira. E se você for puxar a palavra grega que foi traduzida aqui para carreira, é a palavra agona, que no grego seria a nossa palavra agonia, que dá a ideia de um esforço agonizante, ou seja, é uma carreira, mas é uma carreira que requer um esforço a ponto de te dar uma agonia, um esforço muito grande, que ela é muito dolorida, que ela força os seus músculos, que ela te força a chegar ao final, que ela mesmo te causando grande agonia, ela te leva e te empurra até o fim da corrida, até o alvo que é Cristo. Ou seja, mesmo que você sinta esse esforço agonizante, mesmo assim, ela te leva a correr, ela não te faz parar, ela não te faz desistir. Pelo contrário, ela te leva, ela te empurra até o final dessa corrida. Então é como se ele dissesse: irmãos, corramos com perseverança, que ele se inclui, ele também está nesta corrida, ele também está participando dessa maratona. Ele diz: corramos
Corramos como, meus irmãos, como nós devemos correr com perseverança, ou seja, não desista. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, ou seja, a agonia que nos está proposta, porque se nós formos ver nos evangelhos, Jesus nunca disse que teríamos uma vida fácil, que depois que nós aceitássemos Jesus não teríamos perseguições, não sofreríamos calúnias, não passaríamos por momentos difíceis, por momentos de tribulação. Não, Jesus nunca nos prometeu isso. Se você ouviu esse evangelho, você ouviu um falso evangelho, porque o que Jesus disse é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, em todo momento você vai encontrar na Bíblia Jesus, ele te alertando, te advertindo contra as tentações, te advertindo contra os falsos irmãos, contra o próprio diabo, te advertindo contra uma série de fatores que podem de fato tornar essa maratona uma maratona longa, uma maratona difícil, cansativa. Porém, ele diz: não desistam, façam-na com perseverança, corram essa maratona perseverantes. E mais à frente, no próximo tópico, nós vamos ver, olhando para onde que nós devemos correr essa maratona? Olhando para o alvo, que é Cristo. Porque a vontade de Deus para a nossa vida é que nós corramos essa maratona com perseverança, nós corramos com paciência, que nós corramos sem desistir. É isso que o autor aos Hebreus está falando ali para aqueles irmãos judeus que pensavam em desistir, que pensavam em parar naquela maratona. Ele diz: não desistam, prossigam, porque a vontade de Deus é que vocês corram essa maratona, mesmo que seja em estado de agonia, mesmo que vocês estejam cansados, mesmo que vocês estejam sofrendo perseguições, mesmo que tenham tomado seus bens, mesmo que muitos dos seus irmãos estejam sendo mortos. Mesmo assim, vocês não devem desistir, não desistam, prossigam com Jesus, prossigam com Cristo, olhando para o alvo que é Cristo. E é isso que ele vai falar no subtópico 3, olhar para Jesus. Ele dá aqui todo o beabá, como você deve correr essa maratona. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Que lindo, né? Esse versículo é extraordinário. E aqui o autor dos Hebreus, ele vai continuar ainda nessa metáfora da maratona, dizendo como que nós devemos fazer esta corrida, como nós devemos concluir, o que nós devemos fazer para concluir, para chegar ao fim, ao chegar à reta final desta maratona. Ele vai dizer aqui como fazer isso, olhando para Jesus, justamente o tópico 3, olhando para Jesus. Jesus aqui é colocado como um exemplo inspirador para os seus leitores, enquanto que essas testemunhas, essa nuvem de testemunhas que ele citou no versículo 1, agora é como se tivesse sido colocado de lado. Na corrida que você está fazendo da maratona, essa nuvem de testemunha está ali ao seu lado, mostrando para você o exemplo de fé que eles tiveram, para você também ter esse exemplo de fé. Só que agora ele dá um exemplo, um alvo, para onde você deve olhar. Essa nuvem de testemunha seria como se fosse uma torcida, dizendo: você vai conseguir, nós conseguimos, você também pode conseguir, mas o seu alvo deve estar lá na frente. A nuvem de testemunha, elas te inspiram porque elas tiveram fé, e você também pode ter fé e chegar ao fim dessa maratona, mas os seus olhos devem estar fixos, o seu olhar deve estar fixo em Jesus, como se ele estivesse na linha de chegada, no final, esperando por você. Os seus olhos devem estar fixos nesse alvo que é Jesus. Ele é o exemplo final. Ele deu ali no capítulo 11, o autor dos Hebreus deu o exemplo de muitos heróis da fé, mas agora ele dá o exemplo final, o exemplo maior, é o fechamento da galeria dos heróis da fé. Ele diz: agora eu tenho um exemplo maior, eu tenho um exemplo final, maior do que todos esses que eu citei no capítulo 11, e ele está ali na frente, e você deve olhar para ele, é Jesus. E como? Em que sentido Jesus é a minha inspiração na corrida cristã? Primeiro, porque ele é o autor da fé, no sentido de que é ele que tornou essa fé possível. Ele é o autor, ele é o criador, o autor da fé, porque ele é justamente a pessoa que nós devemos crer. Podemos assim dizer, por assim dizer, o objeto da fé, né? Ele é aquele que nós devemos crer, e é nele que a nossa fé deve ser depositada. Então, à medida que eu olho para ele, a minha fé, ela se fortalece, e a vida cristã, ela prossegue. Aqui, olhar firmemente, quando ele diz olhando firmemente, ele quer dizer que nós devemos olhar
exclusivamente. No original seria no sentido, na ideia do original, né, seria no sentido como se fosse não olhar para duas coisas ao mesmo tempo. E quando a gente fala em olhar para dois lugares ao mesmo tempo, nos remete à lembrança logo a passagem da Bíblia que diz que nós não podemos servir a dois senhores, que nós havemos de agradar a um e desagradar a outro. Então é nesse sentido de que nós devemos estar olhando firmemente, exclusivamente, somente para o autor e consumador da fé. Ou seja, nós não devemos ter outras distrações, mas o nosso foco, a nossa atenção deve estar voltada para Cristo. É como se dissesse que de todos os exemplos que o autor citou no capítulo 11, agora ele está mostrando Cristo, agora ele está apontando para Cristo. Esse deve ser o supremo exemplo, porque em Jesus você vê a operação da fé do começo ao fim. E ele veio a esse mundo e como homem ele viveu pela fé. E o exemplo dele é citado aqui no versículo 2, quando diz: em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. E foi nisso que se deu a fé de Jesus, ele 100% homem, quando ele veio a esse mundo. O Pai havia prometido para ele a alegria da vitória, que era a alegria do triunfo, a alegria de realizar a obra da redenção que ele veio para realizar, que ele veio para fazer. De se sentar à direita de Deus, receber todo o poder nos céus e na terra. E é como se o Pai dissesse: você vai receber a alegria, mas não agora. Primeiro você vai suportar a ignomínia, você vai suportar a cruz, você vai suportar a agonia, você vai suportar o desprezo do povo, o sofrimento, o pecado, todo o pecado do mundo sobre você. Então, pela fé, na confiança que ele tinha na promessa que o Pai havia feito a ele, a promessa da alegria, da vitória, pela fé, na confiança que ele tinha na promessa que o Pai havia feito a ele, ele suportou a cruz, ele suportou todo o sofrimento, suportou a vergonha, suportou a cruz, porque ele tinha em vista a alegria que o Pai havia prometido a ele. Ele resolveu suportar a cruz porque ele cria que o Pai cumpriria a promessa, que ele ressuscitaria dos mortos, que ele seria elevado aos céus, que ele seria exaltado à direita do Pai. Ele creu no Pai e por isso voluntariamente ele suportou a cruz. Ele é o maior exemplo de fé. Por isso ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Consumador nesse sentido, porque nele, na sua vida humana, a gente vê um projeto de fé completo e consumado. E assim o autor aos Hebreus, ele chama os seus leitores aqui mesmo, como se ele estivesse dizendo: eu sei que vocês estão passando por momentos difíceis, eu sei que vocês estão passando por perseguições, eu sei que o Império Romano está perseguindo os cristãos, está perseguindo ferozmente os cristãos, que vocês estão perdendo seus trabalhos, seus empregos, muitos estão sofrendo perseguição por parte dos próprios judeus, dos seus irmãos judeus, muitos estão sendo denunciados ao Império Romano. Então eu sei que vocês estão passando por momentos difíceis, mas é como se ele dissesse: mas olhem para aquele que vai entregar a vitória em suas mãos, não importa as tribulações que vocês estão passando. É como se o autor, conforme o autor da revista que fala, é como se o autor aos Hebreus colocasse Jesus na linha de chegada e dissesse assim: olhem para ele. Olha o que ele suportou a cruz porque ele creu na promessa que o Pai havia feito a ele, a promessa da alegria, que ele seria ressuscitado dentre os mortos, que ele sentaria à destra do Pai do mesmo modo nós. Ele deixou o exemplo para nós. Ele é o nosso maior exemplo de fé. Jesus é o nosso maior exemplo de fé, maior do que todos os heróis da fé que eu citei no capítulo 11. Olhe para Jesus, ele é maior, ele é melhor que todos eles que eu citei e ele está na linha de chegada. Olhem para Jesus. Jesus deixou o exemplo para nós, que ele suportou a ignomínia, ele suportou a cruz, porque ele cria na promessa que o Pai lhe havia feito, a promessa da alegria de que ele sentaria à destra de Deus. E nós também temos promessas. Se nós chegarmos na linha de chegada, se nós concluirmos essa maratona, se nós vencermos, se nós chegarmos ao final dessa corrida, nós também temos promessas de vida eterna, de estar com o nosso Pai Celestial, de conhecer o nosso Senhor pessoalmente. Então, nós precisamos olhar firmemente, independente das situações, dos momentos difíceis, assim como esses hebreus estavam passando. Nós também passamos, devemos olhar
firmemente, devemos olhar exclusivamente para Jesus, não tirando o nosso foco daquele que pode nos levar até o final dessa maratona. O tópico 2 vai dizer a disciplina cristã. O subtópico 1 vai dizer prevista na Escritura, Hebreus capítulo 12, versículo 5, que diz: E estais esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Bem, os sofrimentos que nós cristãos passamos, as tribulações, os momentos difíceis que nós passamos, eles têm sim um propósito. A Bíblia ela fala sobre isso, que tudo tem um propósito. E muitas vezes nós passamos por muitas tribulações, assim como esses leitores da carta aos Hebreus estavam passando por momentos muito difíceis. Nós já falamos que o século I foi um dos séculos de maior perseguição ao povo cristão. Então era uma tribulação real, era uma perseguição real. Não era como nós vivemos hoje em dia, que nós podemos falar livremente do Evangelho, nós podemos inclusive falar na internet abertamente, pelo menos por enquanto, a respeito do Evangelho, mas nesse tempo eles não tinham essa liberdade, então era uma perseguição real. A probabilidade de eles serem presos, de eles serem açoitados, de eles passarem por perdas materiais, e eles eram entregues aos romanos, então eles passavam por tribulações reais nesse tempo. E assim, do mesmo modo, nós muitas vezes passamos por momentos muito difíceis, mas quando isso acontece, tem um objetivo. O autor aqui ele nos leva a pensar disso, que muitas vezes pode ser para desapegar o nosso coração dos bens materiais, muitas vezes pode ser para fazer que nós ansiemos mais pelo mundo vindouro, pelas coisas do céu. Muitas vezes possa ser que nós estamos com os nossos olhos muito fixos nas coisas desse mundo, como se nós fôssemos desse mundo, e alguns sofrimentos, algumas tribulações que passamos, possa ser que seja para que nós possamos lembrar que nós não fazemos parte desse mundo, que nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos do céu. A nossa nacionalidade é o céu, nós somos do céu, nós estamos aqui de passagem. Muitas vezes nós nos apegamos tantas coisas desse mundo que nós nos esquecemos que nós somos peregrinos nessa terra. Muitas vezes nós até queremos ficar aqui nessa terra, mas muitas tribulações são para nos fazer lembrar desse mundo vindouro e desejar mais esse mundo vindouro. E também alguns deles servem para nos manter humildes. Muitas vezes esse sofrimento vem para nos mostrar como nós somos dependentes de Deus, porque nós como filhos, muitas vezes rebeldes, nós queremos viver como se nós não precisássemos de Deus, como se nós já pudéssemos nos virar sozinhos, como se nós fôssemos dependentes. Em muitas situações, elas servem para nos mostrar a nossa dependência de Deus, para mostrar como nós somos frágeis e como o nosso Deus, o nosso Pai é todo poderoso. Muitas vezes serve para mostrar, para que nós demos testemunho para o mundo de Cristo em nós, da nossa mansidão, da nossa paz em meio a situações difíceis. Então muitas vezes essas situações, esses sofrimentos, eles servem para dar testemunho mesmo de Cristo Jesus, testemunho ao mundo. E mesmo debaixo de intenso sofrimento, mesmo que passemos por momentos muito difíceis, de todos os propósitos que a Bíblia ela inclui, que possa ter os objetivos, os propósitos que possa haver por trás de todas essas tribulações, o que mais a Bíblia apresenta seria de corrigir os nossos erros, conforme a palavra de Deus diz que Ele corrige aquele a quem ama, quem tem por filho, né? Então, muitas das vezes, na grande maioria dos casos, seria para corrigir os nossos erros de caráter, os nossos erros de conduta, os nossos erros de crença. Então, claro que isso não quer dizer que todo sofrimento quer dizer que seja um castigo de Deus para algum pecado específico, não, mas são situações que podem ocorrer, pode ser um dos objetivos, mas não é uma regra sem exceção. Mas frequentemente o castigo de Deus ele é usado para nos corrigir, para que a nossa fé seja mais robusta, para que a nossa fé seja verdadeira, para que nós tenhamos a nossa fé fortalecida em Cristo Jesus. Tem uma figura bem conhecida usada pelo apóstolo Pedro no início da sua carta, em que ele compara os sofrimentos a uma fornalha de fogo ardente
que tem como objetivo purificar o metal e deixá-lo limpo de sujeiras ou de acréscimo de material impuro. Assim, os sofrimentos, à semelhança de uma fornalha, eles testam, provam e purificam a nossa fé, separando-os de elementos estranhos, de dúvida, de incredulidade, de conceitos errados. Aqui nesse texto, o autor, os Hebreus, tentando fazer mais fácil, facilitar o entendimento dos seus leitores, ele usa aqui uma figura de um pai amoroso que castiga os seus filhos amados, mas com um objetivo. Ele fala aqui que é com o objetivo de corrigir e com isso fazer que esses filhos cresçam. Ou seja, ele quer o bem daquele filho. É claro que muitas vezes o filho ele não entende isso, ele não consegue ver que o pai quer o seu bem. Normalmente a gente não entende, né, as provações que a gente passa, mas depois que a gente passa e é aprovado naquela tribulação, a gente compreende que tudo aquilo que a gente passou tinha um propósito, que teve um aperfeiçoamento da nossa fé, que teve um crescimento, que nós subimos um degrau, ou como se fosse na pirâmide que nós já estudamos, né, a pirâmide do céu, que para subir tem que descer. Então é como se a gente descesse um degrau e aumentasse na nossa fé cristã, a nossa vida cristã tivesse uma evolução, por assim dizer. E muitas vezes nós não conseguimos ver esse erro em nós, essa falha, essa falta, essa correção que precisa, mas o Pai, ele enxerga e é amoroso como ele é, como um Pai amoroso, ele nos corrige a fim de que aquilo seja para o nosso bem. Os leitores da carta aos Hebreus deveriam ver as perseguições que eles estavam passando naquele momento como sendo correções do Pai Celestial, que era necessário que esses cristãos entendessem que eles estavam passando por esse sofrimento como uma forma de purificação, de fortalecê-los. O autor aos Hebreus escreveu essa carta com o objetivo de encorajá-los de fugir dessa tentação da apostasia. E uma das estratégias usada pelo autor é que esses sofrimentos deveriam ser vistos como a disciplina de um pai amoroso e que eles deveriam se submeter e não desanimar. O subtópico 2 vai dizer: prova que somos amados, Hebreus capítulo 12, versículo 6, que diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então aqui no versículo 6, Deus dá a causa dessas pessoas, dos cristãos, passarem por esses momentos de tribulações, por passarem por essas provações. É que ele diz o porquê disso: porque o Senhor corrige aquele a quem ama e açoita todo aquele que ele recebe, ou seja, todo aquele que ele aceita. Interessante que muitos cristãos, logo que eles aceitam Jesus, eles têm um pensamento errado. Eu não sei se é ensinado de uma forma errada, mas muitos acham que ao aceitar Jesus, eles vão passar por um período de paz, de harmonia, de prosperidade, onde eles não vão ter sofrimento, onde eles não vão ter doença, eles não vão ter pobreza, não vão passar por perseguições, eles não vão ter problemas financeiros. Contudo, não é isso que Deus nos ensina, não é isso. Se você começar a estudar a Bíblia, você vai ver que não é isso que é prometido para nós quando nós aceitamos a Cristo. Porém, se a gente for ver aqui, a palavra de Deus, ela nos ensina o contrário. Deus nos ensina o contrário. O que a palavra de Deus vai dizer aqui na lição que diz é que ele nos corrige e ele castiga todo filho a quem ele aceita, todo filho a quem ele ama. Então, nós devemos ter isso em mente, que se nós estamos sendo castigados, é porque nós precisamos ser aperfeiçoados, e se Deus está fazendo isso conosco, é porque ele nos ama, porque ele nos tem como filhos. O autor aos Hebreus quer que os seus leitores se lembrem que faz parte do processo de filho de Deus a correção que vem dele, e essa correção geralmente é feita através de sofrimento nesse mundo. Logo, os sofrimentos provam que nós somos filhos de Deus. O alvo de Deus é que nós tenhamos uma vida disciplinada, que é uma vida cristã equilibrada, madura, controlada, cheia do fruto do Espírito, e Deus faz isso conosco, porque somos seus filhos. Naquela época, os filhos ilegítimos, eles eram sustentados pelos pais, porém eles não eram disciplinados, eles não eram ensinados, eles não eram treinados. Porém, o filho legítimo, aquele que herdaria o nome do seu pai, aquele que herdaria a fortuna do seu pai, ele era treinado, ele era disciplinado. Ou seja, ele passava por um extremo treinamento de disciplina antes de ele receber o nome do seu pai, antes de ele receber a fortuna e a herança do seu pai. Porque, conforme o autor da revista mesmo cita, aquele pai não poderia disciplinar um filho que não era seu, não poderia disciplinar o filho de um vizinho, de um conhecido, não. O
porque ele não era seu filho, ele não tinha autoridade para disciplinar alguém que não fosse seu filho, apenas o seu filho recebia a disciplina e esse treinamento necessário para herdar o nome do pai, para herdar a fortuna do pai. Aí vem a resposta do porquê que muitos que não são filhos de Deus, que fazem tantas coisas erradas e nada lhes acontece, nada lhes sucede, nenhum mal lhes acontece. Muitos corruptos, muitos ladrões, homicidas, muitas pessoas que fazem coisas, muitos traficantes, pessoas que fazem coisas erradas, porque que muitas vezes eles prosperam, nada de ruim lhes acontece, enquanto isso muitos cristãos, mesmo sendo pessoas piedosas e pessoas direitas, muitas das vezes passam por muitas aflições. Então a explicação seria justamente, a resposta está aqui, porque Deus ele castiga aquele que ele recebe por filho, a tal ponto do autor dizer que se vocês estão sem essa correção, vocês são bastardos, são filhos ilegítimos e não são filhos de Deus. Então, na verdade, quando nós estamos sendo corrigidos, aquilo quer dizer que nós somos considerados filhos de Deus e por sermos filhos dele legítimos, ele nos corrige, ele nos disciplina, porque nós haveremos de herdar o que ele nos prometeu. Nós moraremos no novo céu, numa nova terra, nós teremos vida eterna, vamos herdar tudo que ele nos prometeu. Então, como filhos legítimos, ele tem autoridade sobre nós para nos corrigir. Já aqueles que não são seus filhos, ele não tem autoridade, assim como o autor fala. Nós não vamos corrigir um filho que não é nosso, vamos corrigir apenas os nossos filhos, e do mesmo modo o Senhor faz conosco, ele nos corrige porque ele nos ama. Então, nós devemos ter isso em mente, que a correção de Deus, na verdade, é prova do seu amor, é prova de que ele nos tem por filho. Isso é motivo de alegria. Vamos nos regozijar no Senhor, porque nós somos considerados filhos de Deus. E assim ficamos por aqui. Você pode perguntar, professora, mas a senhora não terminou de lecionar. Aqui a gente dá só um direcionamento para você já começar a ter um norte, e você certamente vai ser guiado pelo Espírito Santo para terminar o seu estudo. A gente acaba resumindo um pouco, porque inclusive no vídeo anterior eu gravei o vídeo todo e deu mais de 1 hora o estudo, então eu vi que ficou muito longo. Eu diminuí, eu dei só parte da lição e cortei o restante do vídeo para não ficar um vídeo muito longo, e do mesmo modo a gente fez hoje. A gente deu começo até ali no meio da lição. Aí vocês peçam a ajuda do doce Espírito Santo, que certamente ele vai guiar cada um de vocês, professores, a lecionar de acordo com o que ele queira que vocês falem, de acordo com que os seus alunos compreendam o que vocês querem passar na direção do doce Espírito Santo. Não esqueçam de curtir o vídeo, se vocês puderem compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Instagram, de Telegram, onde vocês puderem compartilhar com alguém que vocês acham que precisa ouvir essa mensagem, compartilhem, não esqueçam. Se puderem também comentar e se inscrever no canal também, isso é muito importante para o crescimento do canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!